Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor seja com todos. Aquele que pode fazer infinitamente mais está neste lugar. Amém? Estava pensando ali enquanto cantava, porque muita gente cantou essa... Quem cantou essa música aqui? Deixa eu ver agora, que foi acompanhando. Geração... Como é que chama que geração? Alfa. Para chegar na Z, tem que passar na Alfa, né? Músicas que tratam da grandeza de Deus, infinitamente mais. Então eu pensava aquilo que Deus tem realizado, e a Bíblia relata, registra, né, tudo que Jesus fez, que Deus fez, até no Antigo Testamento, as suas realizações, e você vai descobrir que não há uma área da vida que Deus não tenha agido para tratar com as pessoas. Nenhuma área. Você pode imaginar alguma coisa no lado material, no lado emocional, lado físico, você vai ver a poderosa mão agindo. E essa ação de Deus, ela vem ao nosso encontro trazendo-nos a esperança. Eu quero trazer para os irmãos, nesta noite, a esperança que vem de Deus, a partir de um texto que foi mencionado hoje e outro dia também, o vale de ossos secos. Está lá em Ezequiel 37, versículos de 1 a 14. Ezequiel 37, de 1 a 14. Olhamos a realidade da vida e também as possibilidades de Deus. Na verdade, estamos aqui porque lidamos com o Deus do impossível, e não há nada impossível para o Senhor. Parece até estranho dizer, porque Deus vai além, por ser o Deus do impossível, infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Então, a nossa mente é incapaz de alcançar aquilo que Deus pode fazer, porque Ele é infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Ele é o Deus soberano. E Ele pode todas as coisas? Há alguma coisa que Deus não pode? Hein? Sim, tem coisas que Deus não pode. Calma, gente, não fique nervoso à toa, não. Há coisas que Deus não pode. Inclusive, o versículo que nós lemos no início do culto falou sobre isso, né? Que Deus não pode contrariar aquilo que é da sua natureza. Ele não pode, por exemplo, mudar ou ser mudado. Ele é um Deus que não muda. Tiago fala sobre isso em 1,17. Ele não pode mentir. Tito 1,2. Ele não pode ser tentado. Tiago 1,13. Não pode negar a si mesmo, segundo a Timóteo 2,13. E alguns vão alistando pelo menos 12 ou mais situações que Deus não pode. Mas isso é estranho. Por que Ele não pode? Não é? Ele pode, mas Ele não pode, naturalmente, confrontar a sua própria natureza, o seu caráter. Aí você vai descobrir, até nisso Deus é maravilhoso. Ele é maravilhoso. Por isso, no seu amor, na manifestação da sua graça, a operosidade dele em nosso favor é algo maravilhoso. Diz assim o texto, enquanto os irmãos estavam procurando aí, né? E eu falando, diz aí, a sua Bíblia deve estar aberta, viu? Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ele me fez andar ao redor deles, e eu pude ver que eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, será que estes ossos podem reviver? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Então ele me disse:
Profetize para estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vocês o Espírito, e vocês viverão. Porei tendões sobre vocês, farei crescer carne sobre vocês, e os cobrirei de pele. Porei em vocês o Espírito, e vocês viverão, então vocês saberão que eu sou o Senhor. Então profetizei como me havia sido ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei e eis que apareceram tendões sobre os ossos, cresceram as carnes, e eles se cobriram de pele, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga ao Espírito: assim diz o Senhor Deus: venha dos quatro ventos, ó Espírito, e sopre sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me havia ordenado, o Espírito entrou neles, eles viveram e se puseram em pé. Formavam um exército, um enorme exército. Então ele me disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos estão secos, perdemos a nossa esperança, fomos exterminados. Portanto, profetize e diga-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei as sepulturas de vocês e os farei sair delas, ó povo meu, e os levarei de volta à terra de Israel. Vocês saberão que eu sou o Senhor, quando eu abrir as sepulturas de vocês e os fizer sair delas, ó meu povo. Porei em vocês o meu Espírito e viverão, e vocês viverão. Eu os estabelecerei na sua própria terra, e vocês saberão que eu sou o Senhor. Eu falei e eu o cumprirei, diz o Senhor. Amém. Vale de ossos secos. Aqui estava pior do que o texto do Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Aqui é só osso, só ossos. É uma citação do povo de Israel que precisava de um recomeço, um renovo, um exército que estava carente de uma vida em Deus. Mas há uma aplicação muito importante para a nossa vida hoje. O Vale dos Ossos Secos tem a ver com a nossa vida e os vales de desesperanças que às vezes neles nos encontramos. Passamos por eles, quantas vezes? E esses vales, ou alguns aspectos da nossa vida, revelam isto. Por exemplo, eu anotei algumas coisas que produzem um grande vazio, como um vale de ossos, uma vida sem esperança. O sentimento de nulidade. Às vezes na adolescência, vem aquele sentimento de eu não valho nada, não é isso mesmo? Sou um zero à esquerda. Quanto que vale um zero à esquerda, hein, professor de matemática? Nada, né? Um zero à esquerda. Sou um zero à esquerda. Sentimento de vazio, resultante de uma vida espiritual inerte, parada, estagnada. Aí vem um sentimento de vazio. Visão distorcida do mundo ao seu redor, talvez tragado pelas circunstâncias deste mundo. Vida sem sabor quando a alegria já se foi, por questões, às vezes, temporais. A rotina do trabalho ficou enfadonha e sem sentido.
A rotina é uma coisa boa, não é? Até certo ponto, se você não for tragado pela rotina. Mas ainda o texto vai citar aqui: perdemos a nossa esperança, ou a perspectiva sem esperança para o futuro. Mas o que Deus está dizendo é que há esperança. 1965, aqueles que viveram aquela época, né? Eu tinha 8 anos, mas nós proclamamos para o Brasil todo: Cristo, a única esperança. Não, isso foi repetido depois, né? Senão alguns já sabem, alguns estavam em 1965 na seara do Senhor, né? Talvez não, mas foi repetido depois essa campanha. A esperança para o homem, ela está no Senhor. Ele é a vida de verdade para todos nós. E muitas vezes estas circunstâncias que eu mencionei, sentimento de nulidade, sentimento de vazio, visão distorcida, vida sem sabor, rotina do trabalho, perspectiva sem esperança para o futuro, ela se apresenta como um vale de ossos secos. Ou pessoas que estão vivendo, mas de fato não tem sentido para a sua existência. A vida parece nascer, crescer, comer, beber, se vestir, trabalhar, morrer, e aí? Mas que vida sem sentido é essa? Mas o texto vai revelar-nos a possibilidade de Deus para tratar com o nosso coração e algo maravilhoso que Deus pode fazer ou completar em sua vida, dar sentido para a sua vida, ou restaurar a vida daqueles, porque ele está falando do povo de Israel, ou restaurar o coração daquele que está desgastado pelas coisas ou as circunstâncias desta vida. É a esperança para nós que vem do Senhor. Nós cantamos, nós oramos, nos relacionamos como povo de Deus, como num encontro como este. E o objetivo é exatamente para nutrir a nossa existência espiritual e para que não caiamos neste vale de ossos secos, como aconteceu nesta circunstância aqui no texto lido. Nesses vales vem a desesperança, a alma sofrida, o coração dilacerado, mas a busca em Deus, que pode todas as coisas. Ele se manifesta som. Agora melhorou, né? Se manifesta exatamente na graça revelada pelo Senhor nosso Deus através do seu Filho Jesus. Geralmente fala assim: eu não sei como está a sua vida, eu não sei como está o seu coração, eu não sei como está você que está em casa, talvez enfermo, não é? E com problemas difíceis, mas nós cremos num Deus que pode todas as coisas. De vez em quando alguém divulga nas redes sociais pessoas que estão em situações deploráveis de saúde, estão clamando por alguma ajuda, por orações ou por ajuda financeira em busca de algum tratamento, e às vezes são solicitações porque tratamentos são caros, tem que fazer no exterior, remédios difíceis e caríssimos. Mas eu fico olhando que estas buscas, elas têm algo muito especial: há uma esperança. Há uma esperança que Deus, de alguma maneira, poderá agir em favor e nas circunstâncias que as pessoas estão vivendo. Nós fazemos isso também em nossas orações e em nossa comunhão com o Senhor. Buscamos ao Senhor porque temos a esperança nele. O texto então nos vai nos conduzir para essa visão das possibilidades de Deus. A visão da possibilidade de Deus. Então me perguntou: filho do homem, será que estes ossos podem reviver? Será que esses ossos podem reviver? O que os irmãos acham? Pode ou não? Mas você já viveu uma situação em que você falou: não tem mais jeito não.
O médico falou que não tem mais jeito. E você, continua achando que tem jeito? Continua achando. Ou continua crendo na possibilidade daquele que vai além das possibilidades médicas de um remédio e que pode ir além. Inclusive, até por nossa falta de fé, ele vai além. Eu já vivi situação aqui na igreja. Uma irmã estava muito enferma. E eu fui na UTI visitá-la com o filho, e o filho conversava com a mãe. Eu ali do lado. Eu falei, gente, essa irmã já passou para melhor há muito tempo. 2 semanas depois, ela estava aqui na igreja. Eu falei, gente, é misericórdia de Deus. Às vezes o nosso coração se inclina para dizer, não, já acabou. Mas Deus não olha para a nossa pequena fé. Ele diz, eu sou o Deus Todo-Poderoso, que enche o coração dos homens de esperança. Filho do homem, será que esses ossos podem reviver? O que o homem diria? Vai lá no cemitério, tem um lugar onde ajunta os ossos, depois de um certo tempo, né? Vão juntando os ossos lá, uma caixa, tudo mais, tem que esvaziar algumas daquelas urnas. Aí você fica olhando para aquilo lá e imaginando, será que tem como trazer vida? O que você vai dizer? De forma alguma, já morreu, tem ossos. Não há como reviver esses ossos. Essa é a nossa visão. Mas, aí vai dizer, Senhor Deus, Tu o sabes. Tu o sabes. Ezequiel é claro em dizer, Deus é o Deus que pode todas as coisas. E se tem alguém que sabe o que pode e o que não pode, é o próprio Deus. Aí a gente vê aqueles 2 homens lá na cruz, com Jesus, lado a lado, e ele fica de cá imaginando, João, não é? João está ali vendo também Maria, vendo Jesus crucificado, e poderia imaginar, olha, aqueles 2 ainda estão perdidos, já morreram, estão condenados, e de repente um fala assim, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. A gente de cá diria, não tem possibilidade. Não coloque impossibilidade naquele que pode todas as coisas para a sua vida. Talvez você olhe para a sua família, alguém que ainda precisa ter um encontro com Jesus, e você diz, mas é impossível. Não, nós falamos de um Deus que trata de possibilidades eternas. Senhor Deus, Tu o sabes. Senhor Deus, Tu o sabes. Ali estava o vale de ossos. Mas sabe que você também tem um monte de ossos? Quantos ossos tem o corpo humano? Já contaram ou não? Tem pessoas que são tão magras que você pode contar que é assim, né? Vai passando dele e contando as costelas. Quantos ossos tem o corpo humano? Isso mesmo, 206. Quem falou isso acertou. 206 ossos. Significa que você também é um monte de ossos, só que tem algo mais, tem carne, tem, que mais? Tem tudo, né? Tem tudo, né? Tem a pele, tem os tendões, que o texto menciona aqui, a carne, os tendões, a pele, mas faltava algo. Vou deixar aqui uma declaração já adiantada. O homem sem Deus é como um vale de ossos secos, mas com toda a carne, todos os tendões, toda a pele, mas sem a vida verdadeira em Deus. Um pouco além de um vale de ossos secos, mas ainda sem sentido para a sua vida. Deus pode dar vida a um vale de ossos, mesmo que a esperança tenha a mais remota chance aos olhos humanos, mas o Deus de poder restaura todas as coisas. A partir desta esperança, Deus faz viver onde a vida não mais existe. Quando a gente fala disso, falamos de corações abertos à ação de Deus, ao poder de Deus. Um monte de ossos ou vida no caos pode ser restaurada? Pode. Se o Espírito de Deus, o Espírito Santo, estiver ali na vida do homem, é possível essa restauração, porque para Deus
não há nada impossível. Um monte de ossos ou vida no caos pode ser restaurada pela graça e pelo favor do Eterno. É preciso permitir que Deus restaure na sua vida a chama que porventura esteja se apagando, porque você está nesse caminho de um vale de ossos secos. Não apague o borrão que fumega, nos diz as Escrituras. Há sempre possibilidade de Deus para a vida daquele que caminha com o Senhor. Há bálsamo em Gileade, há frescor de Deus, há cura. Então, nós vemos as possibilidades de Deus, mas também o texto fala do desejo de Deus para a vida das pessoas. O desejo de Deus é que o homem seja restaurado a uma comunhão efetiva com Ele. Por isso Ele enviou Jesus a este mundo. Jesus que é a vida e vida abundante e vida eterna. Deus deseja essa ação do Espírito dele na vida das pessoas. Versículo 5, assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vocês o Espírito e vocês viverão. Guarde bem isto: eis que farei entrar em vocês o Espírito e vocês viverão. Sabe o que isso quer dizer? Que sem o Espírito de Deus, a pessoa está vivendo neste mundo, mas com algo determinado para a sua eternidade, que não será com Deus. Porque quem recebe o Espírito de Deus, esse habitará com Deus. Essa é a condição: eu farei entrar em vocês o Espírito e vocês viverão. Mas há uma condição estabelecida para que o Espírito de Deus opere na vida dos homens. Há uma condição. Qual é a condição? Diz aqui: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Quando a gente fala de ouvir a palavra do Senhor, estamos vivendo dias difíceis de ouvir vozes. Quando eu estou falando de ouvir vozes, não estou falando de problema não, tá? Não é vozes ocultas, vozes. Há muitas influências, ou seres, ou pessoas querendo influenciar a nossa vida. Muitas. Quando você vai tomar uma decisão e resolve perguntar o que as pessoas acham, cada um tem uma ideia, né? São vozes. Quando você trata das questões espirituais, e você vai para a internet, procura lá informações, né, sobre as questões espirituais, cada um fala uma coisa. Há muitas ideias, há muitos ensinos, há muitos posicionamentos, os pastores se divergem, a teologia, as ideias humanas, as coisas vão se multiplicando. Por isso, o próprio Deus diz: ouçam a palavra do Senhor, e diz através do seu servo: ouçam a palavra do Senhor. Quando a gente fala em ouvir a palavra do Senhor, a gente pensa de ouvido, né? Mas o Deus de poder, Ele faz com que os ossos ouçam, porque Ele vai agir nos ossos. Ele faz com que a cabeça ouça, Ele vai agir na cabeça. Os pés, Ele vai agindo. Ossos, ouçam a palavra do Senhor. Significa que a vida é feita de decisões, e uma delas é ouvir a voz de Deus. E essa é a mais sábia. Ouvir o que Deus tem para você através da palavra dEle. Ouvi-la, ouvir a palavra, segui-lo fielmente, sendo assim tratados em todos os sentimentos maus que enumeramos no início, ou então continuar como um vale de ossos secos, vivendo sem vida. Vivendo sem vida, porque o homem sem Deus,
ele então não tem vida de verdade. Parece um zumbi, não é? Fica andando por aí, está vivendo, está bem, está progredindo, crescendo, construindo, casando, criando a sua família, adquirindo bens, posições, vai. Mas para Deus, se não tiver o Espírito dele, apenas essa existência, como disse alguém, está durando nesta vida, né? Nada mais. Ouça a palavra do Senhor. E a sequência dessa ação de Deus é a sequência maravilhosa, pois mostra que há muitas pessoas que têm corpo, não têm vida, porque não tem Deus em si. Mas de repente vem um milagre e a esperança profética se concretiza. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima. Mas havia um problema. Qual o problema? Não havia Espírito. Se Deus não é Senhor da sua vida, se Jesus não é o Salvador da sua vida, você está nessa condição: ossos, nervos, carne, pele, mas não tem habitação do Espírito. Falta-lhe o essencial. Vocês se lembram quando Deus criou o homem? O que ele fez depois de estar prontinho ali o homem? Fez o quê? Tinha vida? Não tinha vida. Somente passou a ter vida quando Deus soprou em suas narinas o fôlego da existência. E aqui muito mais, falamos da existência em Deus, de uma vida nele, resgatada por ele, comprometida por ele. Deus não quer que você tenha essa rotina que muitos têm tido, de nascer, crescer, viver e morrer apenas, mas que você tenha uma vida significativa, segundo a sua boa, agradável e perfeita vontade. Há um corpo bem estruturado, como o seu, mas muitas vezes faltando a vida de Deus, Cristo habitando em você. Muitas vezes nós estamos como esses vales, ou na condição de um vale de ossos. Parece que a vida ao redor, e a gente tem muitos palpites sobre a existência, sobre as coisas, sobre o mundo. Estamos envolvidos, sugados pelas coisas terrenas. Estamos no entretenimento que esta vida oferece. E corremos para o trabalho e devemos correr, e corremos para a escola e devemos correr, e corremos para a vida diária e devemos correr, mas não podemos perder o foco de uma vida comprometida com o Senhor. Então, tenha vida em plenitude constante, para que você não entre nesse estado do vale de ossos secos. Igreja, é uma vida comprometida na oração, na palavra, no exercício dos dons, na comunhão com a igreja, no seu testemunho lá no trabalho, no cuidado com as suas reações, quando alguém posta uma coisa que você não gostou, aí você dá uma na canela, no cravo, na ferradura, como é que é lá? Dá um chute na canela do outro, né? A gente precisa saber dessas coisas, e de repente você vai permitindo que a sua vida se torne como um vale de ossos secos, faltando a vida de Deus, a essência de Deus, ou perdendo, ou permitindo que a sua lâmpada vá se apagando. É um alerta para toda a igreja. Cultive e permaneça na dependência de Deus, na oração, na palavra, na adoração, na comunhão pessoal, na comunhão coletiva, investindo na igreja. E cuidado, pois o inimigo, como um leão, vive rondando e está sempre rugindo, querendo imitar o leão. Eu falei hoje na classe, né? Querendo imitar o leão, mas ele não é o leão. O leão está do nosso lado. Amém? Saia do vale de ossos secos, se você ainda não está comprometido com Jesus.
A Bíblia diz e quer dizer, e aplicando para nós, que uma pessoa sem Deus, sem esse sopro de Deus, o Espírito de Deus, está como num vale de ossos secos. Então precisa desse encontro. Creia que Deus não quer que você fique assim como tem estado, e que Ele é algo ou tem algo melhor, mais profundo, mais dinâmico, mais sério, para a sua vida terrena e para a vida eterna também. Lembre-se que a vida com Cristo é esperança sem fim. A vida sem Cristo é fim sem esperança. Eu procurei o autor dessa frase, mas eu já anotei há tanto tempo, eu não lembro quem falou. A vida sem Cristo, a vida com Cristo é esperança sem fim. A vida sem Cristo é fim sem esperança. Querem falar comigo? A vida com Cristo é esperança sem fim. A vida sem Cristo é fim sem esperança. Qual a sua realidade nesse sentido? O objetivo de tudo isto é para levar-nos à compreensão de quem é Jesus, de conduzir-nos a Ele, ou de resgatar aqueles que se afastaram da comunhão com Ele, porque Cristo é a verdadeira opção significativa de uma vida com sentido, de esperança, de enchimento, de alegria, de valor, de ação. Ele mesmo nos advertiu que o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. E eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. A verdadeira vida, ou a vida verdadeira, é uma vida com Cristo. Esta faz sentido. Você levanta amanhã alegre, feliz, porque a sua vida é uma vida missional, porque você tem o Espírito de Deus que habita em você. Você tem aquele capaz de tratar com os seus pecados, perdoar aquilo que você tem feito de errado e ajustar a sua vida nele, porque você tem essa esperança em Deus de um renovo espiritual. O peso do pecado que mata, que faz o caos, é tirado no poder do sangue de Jesus. Cremos nisto, por isso não podemos permitir que a nossa vida caia como um vale de ossos secos. Mas se a sua vida ainda não foi restaurada em Deus, que nesta noite seja um tempo precioso para ser você tratado pelo Espírito de Deus. Abaixe sua cabeça. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, trata conosco, nos purificando de todo o pecado. A esperança ontem, hoje e sempre está em Deus. E a nossa fé nele e a sua graça faz com que a nossa vida tenha real sentido e valor. O poder de Deus é o poder que dá vida ao vale de ossos secos, ou seja, a uma vida sem significado aqui. Hoje, o poder de Deus pode significar a sua presença na comunhão com Ele, na adoração. O poder de Deus, Ele transforma vales em um lugar de plena vida. A vida com Cristo é esperança sem fim. A vida sem Cristo é fim sem esperança. O chamado de Deus para você nesta noite, meu irmão, é para que você trate com muito cuidado a sua existência aqui, porque você já foi selado pelo Espírito Santo. Não deixe que esse Espírito seja apagado na sua vida,
Paulo faz a advertência: não extingais o Espírito, ou não sufoquem o Espírito, não abafem o Espírito, mas tenham uma vida crescente em Deus. Mas tem um chamado para você, se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, a uma vida comprometida com Ele. Pense nisto. A sua vida pode estar sendo como um vale de ossos secos, mas Deus pode restaurar. Ele pode todas as coisas, e em Cristo Jesus Ele veio para tratar com as nossas carências humanas e dar-nos vida e vida eterna. Ó Deus, que a Tua palavra seja um meio de fazer-nos pensar sobre a realidade da vida, a vida com o Senhor. Que a Tua palavra realmente possa nos mostrar que o Senhor é o Deus de poder, em situações tão complexas, difíceis, que nós achamos que não tem como mais haver o agir do Senhor, mas o Senhor pode. O Senhor pode. Abençoa cada irmão, cada irmã, cada pessoa que entrou neste lugar para louvar ao Senhor, para receber a palavra, mas que compreenda e tenha uma vida significativa a partir de hoje. Nós oramos, ó Deus, pelo Teu povo, e que se há alguém nesta noite que se rende a Jesus, que o seu coração esteja repleto para um viver novo, pela graça do Senhor. Nós oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Vamos louvar ao Senhor. Existe um rio, Senhor, que flui do Teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus, que esse rio está neste lugar. Quero beber do Teu rio, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em Tuas águas, eu quero beber da Tua fonte, fonte de águas vivas.
inescrutável.